Olá, meus amigos, que Jesus abençoe a todos mais uma vez. Lembrando que estamos no canal Palavra Amiga Espírita e eu sou o Rogério. Vamos dar continuidade então à reflexão que estamos fazendo do livro O Céu e o Inferno, ou Justiça Divina. Nós estamos lá no capítulo 6, Doutrina das Penas Eternas. O item que nós vamos analisar rapidamente hoje argumentos em apoio das penas eternas. Sim, Kardec apresenta aqui alguns argumentos daqueles que defendem a existência das penas eternas, do castigo eterno, alguns argumentos aqui que justificam a aplicação ou a existência dessas penas. Um desses argumentos é que se o Pai, o Criador, se Deus tem todos os seus atributos infinitos, ele é bondade infinita, justiça infinita, poder infinito, toda ofensa a Deus deveria ter então também como consequência um castigo e uma pena infinita, eterna, que é o entendimento do castigo eterno do inferno, para aqueles que assim compreendem o que nós estamos analisando aqui neste livro. Um outro argumento também abordado por Kardec aqui é que a criação ou a compreensão da existência de um castigo eterno, de uma pena eterna, que é a consequência de um ato errado, da contrariedade das leis de Deus, né? Que nossos irmãos de alguns segmentos religiosos chamam de pecado, que é um motivo, é uma razão que serve para inibir a conduta delinquente da criatura, a conduta equivocada da criatura, ou seja, pelo fato de existir uma consequência extremamente severa, como o castigo eterno, a pena eterna, o sujeito ele pensaria muito mais vezes, ele iria limitar a sua conduta e se esmeirar, se preocupar em dar cumprimento às leis de Deus, à vontade de Deus, colocá-las em prática. Então, esse é um argumento também. Ora, se eu sei que o castigo é severo, então eu vou pautar a minha conduta para eu não pecar, para eu não errar, para eu não ofender a Deus, para que eu possa cumprir as suas leis. Então, esse é um outro argumento também que é apresentado aqui por Kardec, entre outros, nós não vamos abordar todos, mas só esses dois, para a gente ter aqui uma ideia do que é abordado nesse item. A refutação, a refutação está no amor de Deus, na misericórdia do Criador. Porque como que pode estabelecer penas eternas, castigos eternos, sem remissão, sem perdão? Aquele que é amor infinito, que é amor absoluto, que é misericórdia, que é justiça, que é o nosso Pai, né? É inconcebível na nossa razão, na nossa ideia limitada, que Deus, na sua gloriosa bondade infinita, de amor extraordinário e extremo em relação a todas as criaturas, iria permitir que aquele que errou tivesse como consequência a pena eterna e mesmo que se arrependesse, não iria mudar a sua sentença. A sua sentença já estaria ali decretada, não adiantaria nada estar sofrendo, estar pedindo por misericórdia, estar pedindo perdão a Deus, porque a sentença ali, o castigo já era eterno, não teria como mudar isso. Não dá para conceber Deus Pai, Criador, com esse tipo de severidade absoluta, sem dar uma oportunidade para o seu filho que se arrepende dos atos equivocados que praticou. Nós sabemos que, diante de alguns segmentos religiosos, o sujeito que praticou grandes erros antes do seu desencarne, antes da sua morte, se ele se arrepende, por misericórdia do Pai,
ele não vai para esse castigo eterno. Mas se o Pai nos conhece, se Ele nos acompanha, e o plano espiritual também faz parte do reino do Pai, do Criador, qual a diferença de se arrepender antes do desencarne ou após o desencarne? O Pai não acompanha a gente? Acompanha. Ele estaria do nosso lado? Sim. Ele não estaria vendo o meu sofrimento absoluto, a minha dor absoluta e o meu sentimento sincero de arrependimento? Mesmo eu estando num ambiente de castigo eterno, ele não estaria vendo aquilo? Então ele iria virar as costas para um filho que se arrepende? Eu acredito que não. Acredito que essa não é a resposta. Então, nós concebemos um Deus de misericórdia, um Deus que é Pai, que é amor infinito, que Ele sempre irá proporcionar aos seus filhos, equivocados ou não, sempre uma nova oportunidade de fazer diferente, fazer melhor e fazer bem feito, e ir evoluindo, ir crescendo, exteriorizando esse sentimento de amor que ele nos criou assim, nos criou com esse sentimento, mas para que fosse estimulado cada vez mais. E nessa jornada nós nos equivocamos, nós erramos, nós trocamos os pés pelas mãos e cometemos erros. E o Pai sempre nos dará uma oportunidade para que a gente aprenda, a gente evolua, que a gente se torne pessoas melhores e assim a gente possa crescer diante dessa infinita jornada que nós estamos seguindo agora. Então, meus irmãos, essa é a pequena reflexão, né? São argumentos que refutam essa ideia de castigo e penas eternas, né? Então, para aqueles que justificam a necessidade do castigo e da pena eterna, com esses argumentos, que é para disciplinar, que é para a pessoa não cometer erros, né? Que Deus é infinito, então a sua sentença tem que ser infinita também, cai por terra quando nós realmente nos debruçamos ao entendimento de que Deus é Pai, Deus é amor, e assim sendo, sempre estará preparado a nos receber. Como lá na parábola dos dois filhos ou do filho pródigo, aquele filho que cometeu todos os erros, aquele filho que foi inconsequente com o seu pai, foi ingrato, errou, perambulou, se arrependeu e o pai, de braços abertos, o recebeu de volta. Esse é o Deus apresentado pelo nosso Mestre Jesus. Que maravilha, né? Meus irmãos, que belo encontro. Então, que nós possamos dar continuidade a esse estudo que estamos fazendo e até a próxima oportunidade de estarmos juntos e que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês e em seus lares, contagiando toda a família, todos aqueles que estão sob o mesmo teto. Então, até o próximo encontro. Tchau!